Eu sou a Raquel, tenho 42 anos, sou mãe do Davi, que vai fazer 18 anos, e do Miguel, que tem 9 anos. Sou esposa do Alex, sou professora, sou cristã evangélica e dona de casa e mil e uma outras funções que a gente arruma. E aí, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem também, graças a Deus. Obrigada por participar, obrigada por me dar a honra de poder contar a sua história, que eu não sei com detalhes, te conheço só um pouco, não sei com detalhes, né, da sua maternidade. Sim. Então, vai ser uma honra para mim. Ah, para mim também. Espero corresponder às expectativas, né? E às vezes a gente acha que não tem nada extraordinário para contar, né? Mas é a minha história. Não, e é incrível, porque outro dia eu chamei uma mãezinha para fazer e ela falou assim: ai, mas a minha maternidade é tão normal. Eu falei assim: Sim. é isso. A maternidade ela não precisa ter altos e baixos, ela não precisa ter um problema muito grande, ela não precisa ser nada desse tipo para ser especial. É, E tanto é que o vídeo dela, se eu não me engano, foi o vídeo mais assistido assim no Reels, né? Que eu posto sempre no Reels e depois o vídeo. Mas foi o vídeo mais assistido que eu tive assim dela, que foi a maternidade mais, vamos dizer, normal, assim, mais simples. olha Aí eu falei só. ainda mandei pra ela, falei, tá vendo? Ó, você falando que a sua maternidade era muito normal, tá ótimo, todo mundo gostou. Primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Quem é você? Mãe de quem? Eu sou a Raquel, tenho 42 anos, sou mãe do Davi, que vai fazer 18 anos esse mês, passa muito rápido, e do Miguel, que tem 9 anos. Sou esposa do Alex, sou professora, sou cristã evangélica e dona de casa e mil e uma outras funções que a gente arruma, né? Todas as coisas que uma mãe, né, uma mulher né? Kel, você não muda, né? Essa carinha de menina sua é desde sempre, né? Ah, Nossa, 42, amigas ninguém são te dá 42 anos. As amigas são muito generosas, né, gente? Boba. É, vamos partir lá do princípio, né? Miguel tá com. Peraí, é Miguel primeiro ou Davi primeiro? Olha, eu já confundi Davi é na o mais cabeça. velho. Davi é o mais velho, Miguel é o segundo. Então, lá atrás, lá, quando foi que você queria, assim, você descobriu, queria engravidar, sua vontade de ser mãe? Como foi esse processo lá atrás, lá? Desde sempre eu quis ser mãe, né? Desde pequenininha eu sabia que eu ia ser mãe. E talvez pela cultura de antigamente, né, que era óbvio que a mulher ia casar e ia ter filhos, hoje já não é mais assim, né? Mas antes era É, uma cultura que era implementada ali até nas brincadeiras, em tudo desde que a mais, né? gente é pequenininha, né? A gente fica com coisa de ter o neném, né? Isso. Desde o namoro, a gente pensou em ter filhos, né? E aí, quando a gente casou, a gente decidiu que não ia ser no começo. E aí, com 3 anos de casados, eu engravidei. E foi planejado, a gente queria, né? Era isso que eu E, ia perguntar, se vocês já estavam já no planejamento, ó. sim, foi planejado. Eu queria, na época, eu trabalhava como técnica em nutrição, eu trabalhava freelancer, né? E aí, depois que o Davi nasceu, aí eu fiquei um tempo em casa, por decisão nossa mesmo, né? E depois Optou eu... mesmo, você ficar com ele. Sim, mas foi planejado, né? Os 2 filhos foram planejados, né? Uhum. O Tá, então me Davi. fala um pouco dessa gravidez. Então, tá lá planejado, demorou, assim, vamos ter um filho, parei de tomar remédio, não sei nem se tomava e tal, mas decidimos, vamos ter um filho. Demorou, como foi esse momento, assim, entre a decisão de que é agora que a gente vai engravidar e até o momento da gravidez? Foi um mês. A gente, muito rápido, muito rápido. Vamos ter filho, vamos, puf, estava grávida. Muito rápido, muito rápido. Você Tanto estava é com que quantos anos? eu estava com 24.
Ah, nossa, mas Grande não é parte. isso que, né? Não é isso que E vai eu não faz tomava diferença. remédio também. Então, acho que isso Hum, ajuda bastante, né? Quando toma remédio, tem uma preparação diferente, né, para engravidar do organismo. E aí, como eu não tomava, foi muito rápido, assim, decidimos e já engravidamos. Até quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas, que foram os enjoos, eu fiquei desconfiada. Eu falei, nossa, mas tão rápido assim, né? Já porque o pessoal fala que demora às vezes, né? ah, nem vamos preocupar, né? Aí eu fui fazer o teste, mas estava grávida mesmo, né? Foi bem rápido Ah. mesmo. E aí, Bem, como foi esse momento, a recepção da notícia? Tá, porque uma coisa é a gente se planejar, a gente querer. Outra coisa é quando a gente recebe a notícia. Tô grávida. sim, aí vem aquele, puxa, é verdade, né? Agora é real, tá aqui, tá se desenvolvendo, é uma vida, né? Que tá dentro de mim. Hum, E aí eu fiz, né, uma cartinha eu fui fazer o exame sem falar para ele, né, pro Alex. adoro. Aí estava trabalhando, né? Aí eu fiz uma cartinha, aí comprei uma meinha, coloquei dentro do resultado, né? Aí eu liguei para ele de lá da clínica mesmo, porque saiu na hora. E aí eu falei: "Oi, tá trabalhando?", no orelhão, né, que aquela época, Aham. 20 anos atrás eu nem tinha, não tínhamos 2 celulares, a gente tinha um celular só, aquele tijolo aí. E aí eu falei: "Você tá trabalhando, né?". Aí ele falou: "Tô". Eu falei: "Ah, então você vai ter que trabalhar mais". Falei por telefone, nem entreguei nem esperei a Nem surpresa esperou, você chegar. Eu ficou tão ansiosa que fiquei nem quis esperar. ansiosa, falei: "Então você vai ter que trabalhar mais, né, porque vai trabalhar agora para os 3, né". Aí ele ficou super emocionado, né, foi bem legal. Ai, que bacana. Sua família. Você é filha única, né? Então foi primeiro neto. Eu tenho um irmão mais Ah, velho. é que eu tinha a cabeça que você era filha única. Não, então esquece, É. apaga essa ideia. Então, eu tenho um irmão mais velho, ele casou um pouquinho depois da gente, mas ele ainda não tinha filhos. Então Ah, foi o então foi primeiro primeiro neto de qualquer forma, né? Da da parte minha do Alex parte também? foi não, da parte do Alex já tinha alguns netinhos já, mas da minha parte foi o primeiro. Ah, então foi aquela coisa, né? De coisa do primeiro filho, Sim, primeiro neto. sim, Tá, foi e bem aí legal. chegou, né? A gravidez foi como? Tudo normal? Deu alguma coisa? Como você se Tudo sentia? normal. Eu adorei estar grávida, né. Ai, delícia, né? Sensação maravilhosa, assim. Teve os enjoos do começo, né, eu não dirigia ainda, então eu trabalhava aí como técnica em nutrição. Aí eu andava muito de trem, então dava aquelas enjoadas, né, e aí mexia com comida lá no trabalho, então logo Ah, 7 horas da manhã, alho e cebola fritando lá, então tinha bastante enjoo no começo, bastante enjoo. E não tinha, assim, tanto acesso, né, a às informações que a gente tem hoje, né, de você ter um Instagram, ter várias mães postando suas rotinas. Não tinha, né, você ia no médico, no máximo olhava lá e alguma era coisa. o que o médico falava, né, para você, ou que alguém, uma amiga próxima, estava falando para você, né? E das amigas, eu era uma das primeiras, assim, que engravidou, né, da turminha, porque eu era uma das mais velhas, engravidei com 24, que já era meio nova, assim, né, e aí ninguém tinha muita experiência, assim. A minha mãe tinha tido filho há 34 anos atrás, né, então, assim, as coisas mais atuais eu fui, assim, aprendendo com o médico mesmo, né, mas foram enjoos normais, né, e aí fui acompanhando o pré-natal direitinho, e foi tudo tranquilo, assim, a Lindo, gravidez foi maravilhoso, sentindo-se maravilhosa, porque a gente fica um espetáculo. sim, me sentindo mesmo, né, foi uma época da Uhum. vida, assim, que eu me senti bonita, me senti assim, né, super E os bem. olhos ficam pra gente, né? Porque assim, eu lembro quando minha barriga estava bem grande, que é onde eu passava, assim, as pessoas olhavam, né? Mas olhavam não aquela coisa assim de tipo, né? Olhava mesmo com. Nossa, porque a E gente fica, né? Tipo, a gente parece que resplandece, né? Uma coisa louca. exato, gera um carinho de até das Uhum. pessoas que não conhecem. Você se torna quase que um ser angelical, assim, na gravidez. É, isso Você se mesmo, isso olha mesmo. com deslumbre, assim, e até com certo uma admiração, né. Uhum. Até uma vez eu fui desrespeitada no transporte, né, um 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 homem mexeu comigo mesmo no transporte, né, naquela época também não tinha toda essa conscientização que hoje as pessoas têm Uhum. mais cuidado com isso, né. E eu me senti horrorizada, assim, porque
é tão angelical, a grávida é um ser tão, né, assim, admirado. Eu falei, como pode, né, uma pessoa Que existir chega a tão ser, que chega a ser mesmo assim, como que chama? Não amplamente é? possível, né? Porque a gente está tipo sentindo-se purificada diante daquilo, né? É como se Exato, fosse, exato. é Você como se tivesse. tem um significado da sua vida ali, né? E aí, de repente, uma pessoa te desrespeita, né? Você fala, nossa, que abominável. É abominável de qualquer jeito, né? Para você ver como isso também é cultural, né? Mas É. a Porque a mulher gente entra justamente nessa coisa do angelical, né? Nós somos um ser que muda, né? Fica completamente. Não, nós somos mais ser uma mulher humana, né? Passou, isso, não é? isso. É quase isso. E o parto? Como foi para você? Eu gostaria muito de ter tido parto normal, né? E aí eu programei tudo para isso, fui acompanhando, né? E aí a minha bolsa rompeu, e aí fui para o hospital, né? Na madrugada, aquela história toda. E quando chegou lá, eu não tinha a passagem. E eu estava tendo já as Hum, contrações, assim, muito próximas uma da outra. E geralmente é o contrário, né? A pessoa tem lá a dilatação, mas ela não tem a contração, e aí induz, né? Mas no meu caso uhum. não dava para induzir, porque eu já estava tendo as contrações, o que eu não tinha era a dilatação. Era a passagem, né? É, aí eu fiquei, eu acho que umas 7 horas, assim, mais ou menos, umas 6 horas em trabalho de Então, até que parto. foi rápido, né? Vamos dizer assim, o tempo de rompimento de bolsa até o trabalho de parto mesmo, isso foi rápido. Então, na realidade, eu fiquei umas 6 horas tendo a contração, as contrações, né? E dor, muita dor, muita dor. Porém, eu não tinha dilatação. Aí a médica concluiu que era melhor uma cesárea, né? Uhum, Porque o bebê forçava, né, a passagem. A sim. contração levava o bebê para sair, mas eu não tinha espaço. E foi super estranho, porque eu tinha aquela imagem do marido junto, dando aquela força, né? E nessa sala de pré-parto, eu era muito inexperiente, não sabia dos meus direitos, né? Eu fiquei sozinha, eu fiquei sozinha. Ah, Então, isso isso foi acontecia muito antigamente, né? Ó, mas assim, mais de 18 vamos dizer, anos, 18 né? anos, vamos dizer que é um tempo considerável diante de tantas mudanças que a gente teve, apesar de muita coisa ainda acontecer atualmente, mas a gente já teve, a gente tem mais acesso à informação, que é o que você falou. Hoje em dia as coisas já estão na rede social, então é mais fácil a gente falar, eu tenho direito, eu tenho direito. Então, há 18 anos atrás não tinha, né, esse acesso. Sim, isso muda muito, né? A informação, ela te empodera, né? O Uhum. conhecimento, ele te dá poder mesmo, né? E eu não sabia, então eu fiquei sozinha com contração. E eu tinha aquela imagem, né, dos filmes, né, de falando, vai, força, né? Tanto a enfermeira quanto o marido, né? E eu não tive nada disso, eu tava sozinha com dor. E aí, de repente, Com o Alex medo. entra com medo. E aí o Alex entra e fala, olha, a médica falou que tá perigoso dar um edema na cabeça do bebê, né? Então é melhor uma cesárea. O que que você acha? E sim, você se vê ali rendida, né? Aí Com optamos. dor ainda, que não dá nem para pensar, né? Sim, e colocando o bebê talvez em risco, né? Eu tinha que Uhum, acreditar na médica ali, né? E aí sim. eu fiz a cesárea, né? Então eu tive os dois partos em um, né? Tive todas as contrações e Igualzinho eu, que é o meu também. Eu cheguei a 9 centímetros de dilatação, mas o Benjamin não passava, ele não saía. E aí começou a fazer a bocinha, né? Aí sim, a médica falou, não, tá dando, não vai dar, né? Tá dando já bocinha, então vamos, ele não tá vindo, vamos pra cesárea. Então eu também tive os dois partos. E aqui em mim doía, porque essa coisa da gente ficar fazendo a força, quando terminou isso. depois, né, que eu tava na sala depois de pós-parto, aqui assim, ó, doía exausta, eu tava exausta, porque eu tive todo o processo também. Ah, é desse jeito mesmo. Aí depois, né, ele nasceu, né, graças a Deus com saúde, deu tudo certo. E aí vem aquele susto, né, porque tá lá no Uhum. quarto, de repente entrou uma sirenezinha, assim, já chorando, né? Ah, E aí você fala, nossa, né? É aí que foi mais assim agora é meu mesmo o pacotinho, né? E aí, quando sai do hospital e vai para casa, que aí você tem a noção mesmo, né? E agora, né? Agora ele é meu mesmo.
E Que eu faço? o que ele faça com essa vida aqui, né? E foi muito curioso que ele fez o primeiro cocô, ele fez, eu não sei se ele tinha feito no hospital, mas ainda tinha sobrado o mecônio, né? Aquele cocô bem preto. Uhum. E aí ele fez em casa, olhava aquilo, falava, meu Deus, né? O que fazer? Mas deu tudo certo, tá aí, ó, fazendo 18 anos, né? Qual foi a maior dificuldade para você, assim, nesse... Porque existe essa grande diferença para a gente, né? A gente está numa posição de santificada, né, de angelical ali, quando está grávida. A maioria das mulheres, na realidade, tem uma gestação muito boa, né? Uhum. É, então a gente está naquela posição que todo mundo olha para a gente está linda, se sentindo maravilhosa, empoderada, e de repente, né, a gente se vê com tudo indo né, por água abaixo, inclusive os nossos cabelos, né? Isso. Com uma criança sem experiência nenhuma, qual foi a maior dificuldade para você do nascimento? Ah, essa questão do cansaço, né? O cansaço que vem, né, nos primeiros dias. A questão também de não existir um método, né? Eu sou muito metódica, então não tinha uma cartilha, né? Olha, faz assim, né? Tem mais ou menos, mas não se adapta certinho, né, a todas as crianças. Exatamente. Então, assim, vieram cólicas, né? O corpo, como você falou, né? Inchado. Eu não senti muitas dores, graças a Deus. Depois da cesárea, foi muito tranquila a minha cesárea. A gente não tem uma rede de apoio muito grande. Então, era minha mãe, que é em casa já idosa, né? Me ajudar. Então, assim, vem os desafios, né? De cólica, e agora? O que fazer, né? Aí, dá funchicória. Ai, põe tal coisa na chupeta. Dá chupeta, ele não pegava chupeta, né? Mas a chupeta não é ruim? Não, mas a chupeta ajuda a tirar a cólica. Então, vem aquele A chupeta não é monte ruim, mas a chupeta é boa. É. disso. E aí você fica assim, quem que eu escuto, né? E aí o Davi teve muita cólica, assim, ele chorava muito. E o desafio maior era esse, assim, o cansaço, né? Porque você sai daquela posição que estava tudo resolvido aqui dentro, né? Ele estava comigo, tranquilo, se alimentando ali automaticamente, né? E de repente ele tem dor, tá chorando e você não consegue resolver aquilo. E a amamentação também no começo foi um pouco difícil, porque doía muito, né? Graças a Deus no hospital que eu ganhei ele, eu ganhei uma pomadinha lá, que era super natural, né? Que era ótima, Ai, deu especial. certo, porque uma vez eu passei uma pomadinha, nossa, mas ela era meio que, ela amargava um pouquinho nossa, e meu peito parecia uma borracha, ficava estranho. Sério, eu ganhei e eu estava tão assim cansada nos primeiros dias que eu não lembrei desse kit que eu ganhei. E aí, amamentando, chegou a sangrar, assim, chegou a ficar bem ruim. Aí, no retorno da primeira semana na médica, na minha ginecologista, ela falou assim: você não tá usando, né, a pomadinha? Eu falei, qual, né? Ela veio no kit e tal. Aí, quando eu usei, nossa, mudou tudo, assim, ajudou muito. Eu não lembro o Ai, nome que agora, mas ela ótimo. é algo que compõe a própria pele. É uma substância Uhum. da própria pele, ela vinha de fora e não, o bebê podia consumir, né? Não precisava nem limpar o seio para amamentar. E ajudou Ai, que muito. ótimo. Se Eu depois não você lembro, lembrar algum, né, eu eu sei vou que é difícil, pesquisar, mas eu acho que é melamina, eu não lembro, eu vou procurar. Eu vou porque pedir. é bom porque aí eu jogo, sabe por quê? Porque a maioria das mulheres tem dificuldade com a amamentação. Eu vou pegar até uma semana que vai ser a semana da amamentação, porque a maioria das mulheres tem a dificuldade, é uma das partes mais difíceis do pós-parto é a amamentação. Sim, existe muitos mitos, né? Tem situações que eu acho que acontecem, mas são pontuais. Que eu escuto muitas mães falando assim, amigas minhas, né? Meu leite não sustentava. Ah, Meu leite não, não ia. O leite, eu tinha pouco leite. Meu seio é pequeno. Então, são tantas informações, né? Que são do que a senso comum. gente ouve, exatamente, que a gente ouve do senso comum isso. Ai, seu leite é fraco. Ai, que seu peito não é preparado para amamentar. Ai, porque isso é muita coisa. É muita. E aí eu insisti bastante e eu amamentei ele até 1 ano e 1 mês. Até 1 ano e 1 mês. Aí eu parei por questões da alimentação dele mesmo, né? Que ele passou mesmo a se recusar a comer, porque ele teve umas questões aí de
saúde mesmo, né? De ficar gripadinho, e aí só queria mamar, Uhum. mamar, mamar, e ele começou até a querer perder peso, né? Aí com 1 ano e 1 mês eu tive que cortar mesmo, porque aí tava virando, ele só dormia no peito, ele só... eu vivi o dia inteiro amamentando, e com 1 ano e 1 mês já. Eu queria esticar mais, mas aí o pediatra entendeu que era melhor, e mais uma vez a gente segue, né, o plano do médico ali, Uhum. mas foi um tempo bom, assim, eu achei que foi Mas para legal, né? você era ok você ficar, né? Tipo, nessa, porque você ficou em casa, né? Você tirou esse Aham, tempo para ficar com ele. Mas e para você sim. era ok ter essa coisa de ficar disponível, né? Para ele? E eu digo psiquicamente falando, sabe? Psiquicamente falando, porque é uma coisa de doação mesmo. Né, da Sim, gente ficar ali, a gente fica muito cansada. Benjamin também mamou até 1 ano e 8. Mas eu me sentia muito cansada, eu me sentia muito, não eu, sabe? Eu ficava muito ali refém daquela, eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia, sim. porque ele queria ficar no peito, né, para dormir. No meio da noite ele acordava e ele queria o peito. Então eu me Aham. sentia mesmo aquela coisa do tipo assim, nossa, quem sou eu, né? Eu preciso um pouco do meu corpo, pelo menos para eu conseguir dormir, um pouco de mim, assim, para voltar a ser eu. Sim, aconteceu isso comigo também, muito cansaço, e estava atrapalhando o sono dele também, né? Porque ele estava, igual o pessoal fala, fazendo de chupeta, né? Ele não chupava Uhum. chupeta, e eu também não fazia questão de dar, e aí ele começou a trocar a alimentação pelo leite materno, que já não, realmente, aí já não supre mais com 1 ano e 1 mês só o leite materno, né? Ele Uhum. não deixava, ele não queria comer. Então foi a parte principal, assim, o cansaço da noite, porque ele acordava à noite, e a questão do peso dele, da troca, né, da Porque refeição. à medida que ele para de comer, assim, para, vamos dizer, né? Ele começa a reduzir a alimentação, ele vai sentir mais fome. À medida que ele sente mais fome, ele vai querer mamar mais. Isso. E aí era uma coisa assim do dia inteiro. E aí rola mesmo esse questionamento, poxa, mas é um momento, é uma fase, né? Vai passar. Eu tenho que estar disponível para o meu filho, né? Oferecer a amamentação. Porém, ele estava tendo prejuízos, eu também. E Uhum. aí a gente achou melhor seguir lá a orientação do médico, né? E cortar, assim, a amamentação. Com 1 ano e 1 mês. Mas foi muito prazeroso esse tempo, assim, mesmo com todas as dificuldades. Uhum. Foi um Depois você tempo, achou o seu caminho, né? sim. Show. Você voltou a trabalhar depois? Quando foi o momento que você achou que você deveria? Por volta dele com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 3 meses, aí eu pensei em voltar para minha área, né? E eu voltei. E aí também foi super bacana, porque eu já tinha habilitação, mas eu não dirigia. E aí eu precisei vencer esse medo, porque sendo mãe já não é mais aquela mesma rotina, né? Você vai trabalhar e vai. Não, você tem que levar o filho para a escola, né? Tem que estar Uhum. pronta para buscar na escolinha se acontecesse alguma coisa. Então eu tive que perder o medo. E aí foi uma coisa que me motivou muito, assim, porque eu queria muito voltar a trabalhar e aí precisei, né? Perder o medo e dirigir. Então aí eu comecei a dirigir e voltei com 1 ano e 1 mês. Aí trabalhava quase um meio período que eu continuei trabalhando freelancer, né? E só que aí ele ficou bem doentinho na escolinha. Aí, se eu não me engano, eu trabalhei acho Adaptação. que uns 4, 5 meses, aí parei de novo. Parei de novo. E aí depois eu voltei só com ele maiorzinho. Acho que ele estava já com uns 2 anos e meio, mais ou menos, por aí. Mas eu Como que fiquei você bem. isso que eu ia te perguntar. Como que você ficou nisso? Assim, você achou que teve prejuízo profissional? Não, tudo bem, né? Para você foi super ok essa fase? Olha, no começo dá aquela. Eu ficava assim, é uma sensação de ansiedade, né? Porque você ia para o trabalho. E aí recebi a ligação que ele estava doente, aí vem aquela culpa, né? Poxa, mas se eu tivesse com ele em casa, será que ele teria ficado doente? Ah, é porque tem muita criança junto na escola, então ele ficou doente porque pegou lá na escola. Aí outro fala, não, mas é bom ir para a escola porque vai criando imunidade, né? Então a gente fica super dividida, mas dá uma dorzinha, deu uma dorzinha assim no coração, fala, poxa, vou ter que parar, né? Mas também eu tinha essa consciência que era um período, que era um tempo, que eu escolhi ser mãe, que ele não se adaptou à escolinha, e ele chegou a ficar internado, né? Eu insisti um pouco, Hum, né? Eu tentei de novo, e ele tinha muitas questões respiratórias.
né? Então, ele Hum. chegou a ficar internado com começo de pneumonia. Eu falei, não, tenho que parar. E aí eu parei mesmo. E vem aquela insatisfação ali momentânea, mas se eu falar para você hoje que eu lembro disso com pesar, não, passou. Então não foi algo que te doeu tanto, né? A ponto de falar, você ficar se pesando, né? Se questionando com relação a isso, depois, deveria ter feito, não deveria ter feito, né? Coisas desse Não, tipo, né? foi tranquilo. Na época eu fiquei chateada, porque dá uma sensação de perda, né? É. Mas depois passou, assim, não é algo que me marcou, não. Depois Ai, que passou. bacana. Aí, quando ele tinha uns Ai, 3 anos, eu voltei. Há 2 anos e meio, mais ou menos, eu voltei a trabalhar. então não foi nem tão, vamos dizer assim, um período tão longo, né? Assim, de. De ter ficado em casa foi 1 ano e pouquinho, até ele ficar com a imunidade mais forte, né? E aí eu Isso, voltei. isso, eu, isso foi uma coisa que eu percebi, assim, o Benjamin, a primeira vez que ele foi para a escola, ele tinha 1 aninho também, tinha 1 ano e 1 mês quando ele entrou na creche a primeira vez. Foi dito e feito, entrou e já ficou mal. E eu senti muita dificuldade, assim, de adaptação dele, por conta, acho que da idade, ele era muito pequenininho, e ele estava no peito ainda. Uhum. Então, ele sofreu muito. Muito, muito, muito. Aí depois entrou a pandemia, né? Não deu nem tempo. Com 1 mês na escolinha, entrou a pandemia, então acabou a escolinha, né? Então ficou todo esse tempo e tal com a gente. Quando ele estava com 2 anos e pouquinho, que foi logo depois da pandemia, eu tentei fazer de novo. Eu achei uma idade péssima. Então, essa idade de 1 ano e pouquinho e 2 aninhos, eu achei muito ruim, porque ele não estava conseguindo, assim, ele estava muito grudado em mim. Ainda mais por conta da pandemia, né? Ficou, Só né? a gente, é. Aí, com 4 anos, ele estava para completar 4 anos, ele entrou aqui, né? Então, eu já achei a adaptação dele muito mais fácil. Porque a compreensão é diferente, né? Exatamente, não tem aquela coisa do abandono, você tá, né, a criança se sente, né, como sendo abandonada, sendo deixada, etc e tal. E aí, assim, eu criei em mim, isso é meu, tá, gente? Gente, isso é meu, não tem não é nada psicológico, tá? É meu, deixa bem claro aqui, de que com 6 meses, ou com 6 meses, quando a criança, né, tá entrando ali na introdução alimentar, ou depois dos 3 anos de fica mais fácil. Isso é É meu, verdade. isso é meu. Mas você vê, o Davi, eu me senti foi tão engraçado que foi ao contrário. O Davi nunca chorou para entrar na Que escola. bacana. Então eu falava, nossa, todo mundo fala que a criança chora, né? Ele nunca chorou. Ele Olha nunca que deu assim, máximo. eu quero ficar. Nunca chorou. Então foi tudo muito tranquilo, assim. Foi muito Foi só tranquilo. a questão da saúde mesmo. Exato. Se não fosse a questão da saúde, acho que eu não teria parado, ele teria ficado, né? Mas foi só a questão da saúde, ele nunca chorou. Foi Nossa, muito tranquilo. Benjamin, nossa, Mas Benjamin a era uma coisa maioria chora. desesperadora, era desesperador, desesperador a ponto de ficar, a gente ficava do lado de fora, assim, esperando um tempão, ouvindo o choro dele, assim, esperando, porque se qualquer coisa a gente pegava ele, se ele não parasse de chorar. É de cortar o coração, né? É de cortar o coração, é arrasador. Então, aí, só que agora, tipo, e agora ele pede pra gente, vamos na tia Gabi? Eu falo, vamos na tia Gabi. Ô, Kel, e quando foi que surgiu a vontade do outro? A gente sempre quis ter 2 filhos, né? E aí ficava adiando, né? Falando, e agora, né? Quando que vai ser? E aí, quando o Davi tinha de 4 para 5 anos, aí sim, né? Surgiu. Eu parei de trabalhar, porque eu trabalhava freelancer, e não Uhum. estava longe, não estava legal, e eu queria fazer outra coisa também, tinha vontade de ser professora desde pequena, né? E aí surgiu a oportunidade. O Alex falou assim: agora dá para a gente segurar financeiramente, né? O que você acha de você então parar de trabalhar e fazer a faculdade? Porque os dois não cabiam na minha rotina com o Davi pequeno, né? Uhum. Eu não estava muito satisfeita também no trabalho, eu falei, ok, né? E aí foi isso que eu fiz. Parei de trabalhar, fiz a faculdade, mas com aquele desejo de ter outro filho, de nós dois, né? Nós dois tínhamos o mesmo desejo. Então a gente planejou assim, que eu faria a faculdade e logo que terminasse já teria outro filho, né? E aí a faculdade durou 3 anos
E quando eu terminei a faculdade, eu já tinha prestado um concurso temporário para o Estado. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já ingressei na carreira, Ai, que né? máximo. Aí eu terminei em 2012, em 2013 eu já estava trabalhando. Finalzinho de janeiro de 2013 eu já estava trabalhando. Aí a gente falou, poxa, e agora? A gente falou que queria ter outro filho, mas já está trabalhando. E detalhe, isso, em 2013 eu já estava trabalhando. Aí a gente falou, vamos tentar assim mesmo, né? Vamos seguir os dois planos juntos. Já que Deus preparou esse emprego, vamos tentar, né, a fazer dessa forma. E assim foi, também muito rápido, do Miguel. Quando a gente decidiu mesmo engravidar, acho que foi por volta de fevereiro, mais ou menos, de 2013. Em abril eu já estava grávida Então do você já Miguel. sabe que você não pode, se você não quiser filho, você não pode Não pode vacilar de engravidar. jeito nenhum. Verdade, bateu e engravidou. Mas o Alex operou, Ah, então então tá bom. dois tá bom, dois tá bom. E aí engravidei do Miguel e foi muito diferente, porque aí eu já sabia como era a experiência, né? Já tinha toda uma questão de acesso à internet diferenciado, que foram 8 anos e meio de diferença, né? De um para o outro. Eu já era uma mulher mais velha, né? Eu tinha Eu 30 ia te e... perguntar isso, a diferença das maturidades de idade, né? Claro, da diferença de idade para você, vamos dizer, de maturidade sua. Como, que você achou nisso? Totalmente diferente, né? Aquelas ansiedades, que nem eu me preocupei muito na primeira gravidez, com aquela coisa do quartinho, de ser tudo perfeito. Eu comprei do Davi uma faixinha de papel de parede, que usava muito só aquela faixinha, né? Uhum. E aí minha mãe costurava, e aí a minha mãe fez a cortina, e eu pintei na cortina o desenho igual da faixinha, sabe? Então, eu fiz as lembrancinhas, do Miguel eu também fiz, mas do Davi eu me preocupei muito com essas coisas, assim, essas coisinhas mesmo de rituais, assim, né? E Uhum. do Davi. E do Miguel eu já fui mais tranquila, assim, como só tinha 2 quartos no apartamento, eu decidi que o berço ia ficar no meu quarto mesmo, e aí comprei um bercinho simples, sabe? Foi tudo mais, essa parte material, ela foi Não mais tinha aquela idealização, aquela coisa do glamour, não tinha mais aquele negócio, né? não. Ó, do Davi, para você ter ideia, eu ia comprando macacãozinho, ia comprando, passava, comprava. Quando ele nasceu, eu percebi que eu tinha 40 macacões, eu acho. Uns 40. E eu não usei nem metade, porque perdeu. Não era compatível com a estação, às vezes, aquele tamanho, ele cresceu muito rápido. Aí do Miguel foi tudo mais resumido. Foi com muito carinho, pensando também nos detalhes, mas Sim, mas foi mais prático, né? mais prático. Não fui tão supérfluo assim, sabe? Eu fui mais Uhum. para o puxador do guarda-roupa do Davi, eu troquei, pus um de bichinho. Era tudo muito detalhe, muito detalhe. E às vezes eu ficava ansiosa, porque um desses detalhes não dava certo. Ficava chateada, aquilo me angustiava. Então eu já sabia que tudo aquilo era bonitinho, mas que não era o mais importante, né? Então do Miguel eu já tive essa visão mais prática da coisa, assim, fica mais tranquilo, né? E aí E você leva com mais tranquilidade, assim, internamente falando, né? Isso te causa menos ansiedade, isso te causa menos estresse, isso te causa, né, menos emoções, vamos dizer assim, mais densas, né? exatamente. E aí, quando eu estava com 3 meses de gestação, eu perdi a minha mãe, né? Na gestação do Miguel. Nossa, não lembro, não lembrava assim que foi nessa época, né? Eu lembro que você tinha perdido sua mãe, e tal, mas eu não lembrava que foi nessa. Nossa! Então, assim, aquela gestação, e também eu estava numa profissão nova, totalmente estressante, que é de Nossa, professora. tudo novo, né? Então, Tudo aquilo novo. que eu me preocupei também do Davi, ele já tinha um peso tão irrelevante, porque coisas muito maiores estavam acontecendo na gestação do Miguel, né? Uma troca de profissão, a perda da minha mãe, que era a minha única praticamente rede de apoio, né? E independente disso, mesmo que eu tivesse uma rede de apoio enorme, é a mãe, né? É aquela
aquela coisa assim, minha mãe vai fazer igual o Davi, ela vai vir aqui, vai me ajudar, a gente vai ficar Sua junto, né? base. A minha Uhum. base, né? Eu já não tinha o meu pai, né? Meu pai já tinha falecido em 2010, e aí em 2013 minha mãe faleceu. Então foi com 3 meses para frente da gestação, eu vi tudo dar uma guinada, assim, de 180 graus, né? Porque eu estava sem a minha mãe, numa profissão que eu não estava dominando, numa escola do estado, salas muito lotadas, né? Nossa. E eu peguei a mudança de ensino aqui no Brasil. Eu não lembro se foi só no estado de São Paulo no começo, mas as crianças tinham 3 anos de educação infantil, que era o prézinho, era o jardim 1, jardim 2 e o prézinho. Uhum. Eu peguei bem essa virada na qual o prézinho virou o primeiro ano. Ele passou para o ensino fundamental, então as crianças foram para o ensino fundamental com 5 anos. E aí eu peguei uma Nossa. escola no extremo da Zona Leste, que recebeu 42 crianças, que não tinha nem mobiliário adequado, as crianças não alcançavam o pé no chão, nas cadeiras, porque elas eram Meu pequenininhas. E eu não Deus. tinha experiência nenhuma de sala de aula, porque a faculdade não te dá essa base, né, de experiência. Uhum. Ela te dá uma base, mas não te dá experiência. Então, aquela gestação que eu achei que ia ser, a princípio, Mais estável, leve, né? totalmente mais controlada, assim. Realmente, a parte da Raquel, daquela coisa do frufru ali, ela não tinha mais. Mas aí aconteceram muitas coisas que estavam totalmente fora do controle, né? Então, foi assim, acontecendo simultaneamente a minha gestação, que continuou a parte emocional Uhum. dentro do possível, tranquila, mas coisas que eu não tinha planejado, não imaginava, né? Uma que era a profissão, que embora eu planejei, eu não sabia como era de verdade, e a perda da minha mãe. Aí com isso baixou um pouquinho a minha imunidade, eu tive várias infecções de urina, tive conjuntivite Uhum. durante a gravidez, né? Mas O seu toquei, corpo falou, né? meu corpo falou, exatamente. Mas foi bem, né, até o final da gestação, e aí, diferente do Davi, eu não quis ter o normal, porque era a mesma médica que me acompanhou, ela falou, olha, pelo histórico e vendo como tá agora, no final, não caminha para o parto normal, né? E a gente sabe que tem toda uma questão aí por trás dos hospitais particulares, que acaba te dando aquela forçadinha a ter Porque né, é muito mais fácil para o médico já agendar, porque para eles né, ajustar, eles ganham mais também e tal. E assim, eu não tenho nenhum preconceito, na realidade, eu sou super a favor da mãe decidir o que ela quer. Sim. E aí, dessa vez, eu fui bem decidida, assim, para cesárea. Eu falei assim, vai ser tranquilo, né? Eu passei por uma cesárea e foi tranquilo. E como a gente também tinha uma rotina, como eu te falei, rede de apoio super reduzida, falei, é bom marcar porque a gente se programa, já sabe como Uhum. vai ser. Fomos pensando no prático, né? E aí Sim, fizemos, porque você precisava naquele momento do prático. exato. E aí foi um parto tranquilo também, tudo certinho. O Davi Porém, estava com 8 anos. Como foi para ele essa a notícia de que ia vir o irmãozinho, assim? Como foi para ele que já estava maiorzinho? ele queria muito, né? Ele Que sempre bacana. quis e ele ficou muito feliz. Acompanhou a gestação, tinha um certo cuidado comigo, né? E eu ficava muito tempo, só eu e ele, né? Sozinhos, enquanto o Alex estava trabalhando, porque eu trabalhava meio período e ele estava na Uhum. escola. E aí eu voltava do trabalho, pegava ele, então era nós dois, né? E à noite o Alex chegava e tal. Mas ele sempre foi muito carinhoso, assim, desde quando soube da notícia, quando o irmão nasceu, super, assim, tranquilo, não rolou aquela coisa de Ai, ciúme que nunca teve. O já Davi, estava maiorzinho, né? sim, e ele sempre foi um menino diferenciado, assim, eu falo, porque em tudo, né, te falei, desde a escolinha não chorou, Uhum. né, e na gestação também super participou, apoiou, e até hoje, né, um mega irmão, assim, um filho Ai, que maravilhoso. maravilha. E aí o Miguel, só para complementar, quando Uhum. ele tinha, quando ele não, lá horas de vida, eu percebi que ele mamava diferente. E aí eu chamei a enfermeira, falei, ela falou, é que você não, seu peito não tá adequado. Ai, Uhum. Que eu sempre ouve, é a culpa da mãe. é, o sutiã que você comprou tá muito apertado. Aí toca o Alex
correr e comprar o sutiã. Ah, que você tem que comprar o bico de silicone. Aí o Alex sai, compra o bico de silicone. E nada, ele chorava muito, ele não pegava. E assim, soava ali que eu não estava querendo amamentar, né? O jeito Uhum. que elas me respondiam. Mas eu percebia que ele não estava pegando. Até Você já que tinha até experiência, porque quando a gente não tem experiência, a gente ainda até fica tipo, nossa, será mesmo que o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo de errado? A gente se questiona, amor, você já tinha a experiência, então você já não, você sabia que tinha uma coisa diferente. Mas eu tinha muito essa questão de que, poxa, a profissional é ela. Então, Uhum. realmente, Eu ela também está sou fazendo essa. uma coisa errada. Assim, eu tive muito isso. E aí, quando foi no dia da alta, né, no terceiro dia, a gente notou ele meio ofegante, aí chamamos o pediatra, e o pediatra falou, não, tá tudo bem. E aí, no caminho de casa, eu achei ele quente. Aí, quando a gente chegou em casa, eu fui aferir e ele estava com febre. Aí nós Caramba. voltamos para o hospital e aí foi horrível, porque ele não podia voltar. Voltamos para o hospital, ele estava com febre, e só que aí eu tive que ir para o pronto-socorro com um recém-nascido de 3 dias, não podia voltar lá pro Nossa, gente, porque já tinha tido alta, né? eu tinha tido alta. E aí ele foi para o PS e chegou no PS. Ninguém descobriu o que ele tinha, fez exame de sangue, nada, e febre, febre. E, e aí teve que chamar, até que chegou no último recurso, estava tendo um surto de meningite na época. E tinha crianças com meningite no mesmo pronto-socorro, e não tinha vaga em nenhum pronto-socorro perto. E aí chegou à conclusão que era bom fazer o teste da meningite, o exame, que tira o líquor. Ai, meu Deus, com 3 dias. Aí teve que vir um médico de fora, que era especializado em recém-nascido, porque é muito delicado. Eu tive que assinar um termo e tomando decisões ali em fração de segundos, porque meu Uhum. filho com febre e ninguém descobria. E aí veio a médica, né, fez o exame, foi muito tranquilo, graças a Deus, e não deu nada. E aí ele foi para UTI, só que ele não podia ir para neonatal, porque já tinha tido a bendita da alta. Ele foi para UTI pediátrica, normal. E eu sempre falando, olha, ele não tá mamando, não tá legal. Até que lá na pediátrica, uma residente, uma médica muito novinha, ela bateu o olho nos E exames tava dele, sem o vício, né? Eu tava sem o vício. e tava sem o vício, sem aquele olhar de eu sei, você é inexperiente, você não sabe. Ela falou, olha, tá me parecendo muito desidratação, começo de desidratação. Vamos mudar aqui. Tirou os antibióticos, porque ele já estava com antibióticos, porque precisava conter essa febre e não sabia o que era. Então, estava dando antibiótico que pegava tudo para Tadinho. poder melhorar. E aí, tirou os antibióticos e deu um soro com alguma substância lá que eu não lembro, mas que era algo que tem no nosso organismo, mesmo que ela suspeitou que estava faltando, acho que era eletrólitos, uma coisa assim. E aí, tirou com a mão. E aí, entrou com a fórmula. Então, assim, lá desde o primeiro dia eu estava certa, né? E aquilo doeu muito em mim, porque eu falava, poxa, eu devia ter brigado mais. Eu devia ter insistido, eu devia ter saído do hospital, feito o Alex sair, comprado uma chuquinha e dado uma mamadeira para esse menino, né? Mas a gente ainda, que é o que você falou, a gente acredita que o profissional ele vai saber mais do que a gente nesse sentido. Exatamente, exatamente. Eu confio muito, né, no profissional. Hoje não mais, né? Hoje já sou bem mais atenta, assim. Eu não tenho mais essa convicção, ah, ele sabe mais. Realmente, Confiança ele é absoluta, né? A confiança absoluta, né? absoluta. Ele realmente é o especialista, ele é o profissional da área, mas opa, peraí, eu tenho a vivência, eu conheço minha E sua criança, eu conheço meu mãe, corpo, exatamente. né? Então eu tenho já, opa, mas eu tenho uma sabedoria também que é nata. Então, peraí, vamos ouvir os sinais, vamos perceber. Eu já sou mais questionadora, isso me abriu muitos olhos, né? E aí ele ficou internado um tempinho e com fórmula e mamando no peito. Aí veio uma fono, me ajudou na pega, né? Que realmente ele tinha dificuldade. E aí ele teve alta e vida normal, né? Foi tudo bem. Eu fiquei em casa com ele, pedi exoneração do cargo, né? Que eu tava, que era temporário, era um cargo de 2 anos, era um concurso de 2 anos de duração, né? O vínculo. E aí eu falei, ah, não, vou ficar em casa. Eu tentei ainda voltar um pouquinho, mas acho que eu trabalhei umas 2 semanas e vi que não ia ser legal, depois que acabou a licença, né? E quanto E foi essa licença? Quanto tempo? Foi de 6 meses? não, 3 meses.
a licença Caramba. para contratado, porque era um concurso, mas era como se eu fosse contratada por ser temporário, era de 3 meses só. Então, eu achei melhor exonerar, né? Eu fiquei pouquíssimo tempo, acho que eu trabalhei uma semana e pouquinho. Aí eu exonerei e fiquei com ele, né? Fiquei com ele esse período até 1 ano e 1 mês. Fiquei com ele em casa 1 ano e 3 meses, igual o Davi, bem parecido com o tempo Uhum. do Davi. 1 ano e 3 meses. Aí ele mamou até 5 meses no leite materno e fórmula. Aí depois ele mesmo foi deixando, né? Porque aí a mamadeira acaba que estimula um pouquinho, é mais E fácil, né? sacia mais rápido eles, né? Até a gente gosta de coisa mais prática, quem diz eles, né? Isso. E aí, enfim, aí essa parte, né, do parto aí até o nascimento, até o primeiro mesinho dele, foi essa luta aí, mas depois, até 1 ano e 1 mês, 1 ano e 3 meses, ele nunca ficou doente, não teve nenhuma sequela disso aí, né, Ai, que bom, dessa graças a Deus. Deus. No nascimento dele, né? Do Davi, você tinha sua mãe. Como foi Sim. encarar esse momento do nascimento do Miguel sem a sua mãe? Como foi isso, esse peso para você? Nossa, foi bem impactante, assim, porque no dia que o Miguel teve a alta do hospital, quando eu cheguei em casa, era só eu e o Alex e o Davi, né? Então, minha mãe estaria lá, né? Mas o restante da família estava trabalhando, né? O pessoal mais novo tinha suas rotinas, não tinha ninguém lá, né? E como a gente falou, a mãe é a base, né? Então, eu senti muita falta dela lá, né? E foi bem curioso, porque antes dela, acho que eu tinha 1 mês de gravidez, ela me deu um conjuntinho de touquinha, luvinha e sapatinho verde. Só que eu nem sabia que era menino ainda, né? E tinha muito isso, né? De não usar as cores, né? Hoje a gente não tem mais isso. E aí eu usei no chá de bebê para decorar isso. Então eu queria que ela tivesse ali de alguma forma, Uhum. né? Coloquei lá no, fiz o bolo de fralda, aí coloquei o sapatinho que veio no kitzinho. Aí quando o Miguel nasceu, eu coloquei nele. Era a única coisa que eu tinha material ali da Dela, minha mãe né? para ele, né? Então eu usei o máximo que deu, porque eu queria ela lá de alguma forma, né? Eu senti muita falta dela, muito mesmo, assim. E, e valorizei até mais, assim, depois que vi que ela não estava lá, né? Porque até então a gente valoriza, a gente ama, sabe que é a nossa base, mas quando não tá, você fala, meu, realmente, o pessoal fala assim, ah, você só vai trabalhar, Realmente faz falta, realmente me faz falta, realmente diariamente me faz falta. faz falta. E, e aí, quando o Miguel voltou para o hospital e ele teve a alta com 3 dias, o Alex teve que voltar a trabalhar, não teve como ele continuar comigo. Então, Uhum. no dia da alta, eu ia sair do hospital, eu ia chegar em casa 3 horas e ele ia chegar 4. Então, era tranquilo, eu falei, tudo bem. A gente estava muito acostumado já com essa situação. Mas, e minha cunhada que foi me buscar. Quando ela chegou, ela me deixou na porta do apartamento e foi embora. E aí eu entrei com o Miguel sozinha, que o Davi estava na escola. Aí aquele dia eu lembro, assim, a sensação, até me emociona, assim, de lembrar, porque foi muito impactante. E eu sempre fui muito, assim, de não ocupar as pessoas. Então, talvez se eu tivesse falado com alguém, alguém teria ido lá me dar esse suporte, mas eu não falei, Mas né? talvez você nem soubesse que você ia se sentir dessa forma, né? Exatamente. E aí uma amiga minha me ligou bem na hora. Acho que você conviveu com ela, a Claudiane, né? Uhum. Você lembra dela? Ela Lembro, me claro, ligou. claro. Ela pôs a minha cunhada pôs as malas para. Aliás, minha cunhada não tinha onde parar o carro. Aí o meu cunhado que estava com ela subiu, pôs a mala para dentro e tchau. Aí eu estava Uhum. com o Miguel com dor, porque eu não tive repouso da cesárea. A UTI era enfermaria, não tinha. UTI não tem cama, né? Então Não eu tem como fiquei você numa cadeira. descansar. Então, Uhum. assim, eu tava com dor, com a mala, com o Miguel. Aí veio essa necessidade que eu nem sabia que eu tinha, né? Mas Deus é tão maravilhoso que nessa hora o telefone tocou e ela perguntou: E aí, como você tá, né? Teve alta? Quem tá com você? Eu falei: O Miguel. Aí ela: Tá, mas quem mais tá com você? Eu falei: Eu tô sozinha. Ela: Peraí, que eu tô indo pra aí, né? E aí, quando ela Quem foi, tem amigo tem né? tudo.
Aí eu desabei, eu falei, nossa, como a gente realmente precisa. Era a minha mãe que eu queria, né? Lógico. Uhum. Precisa de alguém, né? E às vezes a gente acha que não preciso, tá? Tudo certo, né? E naquele momento eu precisava de alguém. E aí Deus, como sempre, cuida de nós, né? Não me desamparou ali e mandou uma amiga, né? Mas realmente a falta da minha mãe parece até um pouco egoísta, né? Porque quando eu precisei de ajuda, eu percebi mais ainda intensamente a falta da minha mãe. Mas foi realmente ali, sendo mãe, estando tão debilitada ali emocionalmente, fisicamente e sem a minha mãe, né? Aí eu fiquei É, pensando, a semana passada eu fiz da Dani, né? A da Dani vai pro ar nas próximas semanas, né? E uma das coisas que ela falou porque ela tem, né, a mãe dela, né? Ela falou assim que a mãe dela dormia na sala e ela ia dormir junto, levava o Samuel e dormia junto com a mãe dela na sala. Que é o quê? A mãe querendo a mãe. Eu isso, senti isso o tempo inteiro. Na verdade, eu sinto até hoje. Assim, tem momentos que eu falo assim, nossa, queria tanto a minha mãe aqui. Nossa, o que minha mãe faria nesse momento? Mas quando o Benjamin nasceu, eu queria a minha mãe, porque é bem aquela coisa que a gente vê, a mãe cuidando da mãezinha que nasceu. Eu isso. queria aquele cuidado. Eu tive o meu é Alex também, né? Isso, o Alex, ele fez assim, ele sabia dessa necessidade. Eu tinha ele é dele também, ele é muito, o Alex, ele é muito acolhedor, assim, muito, né? Muito. Eu falo que quem é a galinha da história aqui em casa é ele, porque ele põe debaixo dos braços e cuida da gente. E ele Uhum. fez esse movimento comigo, mas a gente quer a nossa mãe. E assim, quando você é mãe, que aí você começa a refletir mais sobre a sua mãe, né? Eu não tinha pensado tanto no do Davi, quando o Davi nasceu, quanto eu pensei no nascimento do Miguel, na minha mãe cuidando de mim quando eu era bebê. Sabe, veio uns pensamentos que eu nunca tinha tido, né? Pensando, ela cuidando de mim, ela não estava mais ali comigo, sabe? Vem uma série de sentimentos, assim, né? Eu vivi sentimentos muito intensos, assim, no nascimento do Miguel Era em muito relação recente, né, ainda, né? gente, né? Eu estava grávida, então eu idealizei que ela estaria ali comigo, né? Nem Uhum. passou pela minha cabeça. Mesmo se ela tivesse partido antes, teria sido a mesma coisa, né? Mas ela acompanhou um pouquinho da gravidez, então foi Uhum. surreal não tê-la naquele momento, né? E ninguém substituiria ela, Não. né? Ninguém substitui ninguém na realidade, né? Ainda mais a mãe, né? Então foi bem impactante, assim, esse primeiro momento. Entendo perfeitamente. E isso eu posso dizer que eu entendo perfeitamente. Você tinha muitos preconceitos, assim, tanto ou do Miguel, quer dizer, confundi, do Davi, depois do Miguel. Acho que do Miguel acho que você não devia ter menos, né? Se você Aham. tinha, né? Se no caso você tivesse algum preconceito do tipo, não vai chupar chupeta, ou não vai dormir na minha cama, coisas desse tipo que a gente ouve por aí, assim, meu filho não vai fazer isso. Sim, eu tinha muito a questão, a chupeta, depois da cólica, eu me abri para ela, né? Mas nenhum dos dois quis chupeta, nenhum dos dois. Eles não quiseram chupeta, e foi bom, né? Enfim. Mas Naquele momento não foi, porque, né, não resolvia o problema, mas pois depois foi. é, eu comprei vários bicos de chupeta, tentei vários modelos. Falei, esse aqui é bom, esse pega. Ele não pegou, então. Mas eu tive muito essa questão de não vai dormir na minha cama, porque eu tinha muitos relatos de mães que a criança com 5, 6 anos, a criança não conseguia dormir sozinha no quarto dela. E assim, como eu te falei, a nossa vida sempre foi muito corrida. Então, eu Uhum. prezava muito para ter, pelo menos, o dormir com qualidade e ter também, não perder também o momento com o meu marido, né? Eu Sim, que é prezava muito importantíssimo. isso. Então, eu nunca tive essa questão. Eu entendo quem tem, né? Quem opta Uhum. por de falar, tá doentinho, eu vou pôr na minha cama. Eu ia para o quarto dele. E eu ficava com ele lá. Eu já cheguei a dormir lá, no quarto deles, né? Inúmeras vezes. Mas eu tive essa questão. Hoje, talvez, eu não teria, né? Pensando que tudo é uma fase, que vai passar. Mas eu Sim, não chegava a mas ter era aquele. algo que você, mas era algo que você não queria e ok. O seu jeito era algo que você não achava que cabia para você. E eu acho perfeito. Criava um preconceito, sabe? Falar, não, tá errado quem faz.
Mas eu achava que eu tinha medo mesmo de não conseguir reverter essa situação, e a criança queria Uhum, ficar lá. Tem criança que acorda à noite e vai para a cama dos pais, né? uhum. Eu não, foi a única coisa, assim. E O, a alimentação, um pouquinho também, assim, que eu falava assim, alguém fica, né? Ah, por que você não dá água? Por que você não dá chá? Ah, tá com hum. sede. Ah, você vai por isso, né? Então eu queria fazer do meu jeito, assim. Eu ficava, não vou ficar Ah, mas ouvindo. aí eu também não acho preconceito, também acho o seu jeito, né? Assim, é aquilo que você falou, preconceito é algo que a gente fala assim, ai, nunca vou fazer isso e assim, repele quem faz. Nossa, você deixa o seu filho dormir na sua cama? Nossa, seu filho usa chupeta. Eu acho, porque eu era assim, esse tipo de pessoa, sabe? Nossa, meu filho nunca dormiu na minha cama. Ai, que horror, seu filho dorme na sua cama, credo, né? É, Eu era. o seu dorme na sua câmara? Então, eu dormia, né? Hoje não dorme mais. Mas assim, ele dormia. Eu antes falava que nem no mesmo quarto ia dormir. Eu falava, não, nem no mesmo quarto, cada um vai ter seu quarto e tal. Meu filho, até os 4 anos de idade, nunca dormia no quarto dele. E tudo bem, né? Foi uma E escolha. tudo bem. Só que aí é uma coisa que assim, eu achava, eu juro pra você que eu achava que eu ia ter a mesma dificuldade. Eu falava, ai meu Deus, quando começar. Tanto é que eu adiei assim muito a coisa de ir pro quarto. Se bem que a gente ficou assim, na primeira casa. Eu mudei muito, nossa, eu mudei várias vezes. O Benjamin tá com 4 anos, a gente já mudou 5 vezes, 6 vezes. Olha, Então a primeira casa que eu tava tinha o quarto dele. Na segunda casa que eu tava, já não tinha mais o quarto para ele, porque aí eu tinha que optar, porque meu irmão morava comigo, né? Então a gente tinha um quarto para meu irmão, um quarto pra gente, e eu tinha que optar o meu escritório ou o quarto hum, do Benjamin. E eu preciso do escritório, sim. porque eu não posso atender de porta aberta, eu não posso atender na sala, eu não posso atender, eu preciso de espaço privado para os meus atendimentos. Então eu optei pelo escritório. Então Aham, eu não tinha quarto mais. A partir dos quase 2 anos do Benjamin, ele não tinha mais quarto. aham. Então, até 2 anos de idade, eu tinha o quarto dele. E aí, quando eu, né, falei, amor, agora eu mudei para uma casa maior, vai pro quarto dele, eu falei, vou ter um trampo. Kel, ele nunca mais dormiu na minha cama, desde o primeiro dia que ele foi para a cama dele. Isso foi Quando na ele mudança de casa ou não? mudei para casa, porque eu mudei aqui, a gente veio para Orlando, eu fiquei num apartamento, menorzinho, pequenininho, não tinha espaço, né? Aí, Uhum. quando a gente mudou agora, tem 3 meses que a gente Ah, mudou. Aí eu falei, agora ele tem um quarto dele, então eu vou fazer o processo, né? Já vamos movimentar aí e tal. Colocamos lá um quarto, fizemos um quartinho para ele. Nem decorei nem nada, só tem cama e televisão, só o que tem. Aí eu falei, filho, esse aqui é seu quarto? Ele amou, é meu quarto, então você vai dormir no seu quarto. Tá bom. Da primeira noite que ele dormiu no quarto dele, até hoje, ele nunca mais, nem durante o dia, ele não dorme na minha cama. Ele olha não só. vai, ele não quer. Às vezes eu chamo assim, às vezes de madrugada ele vai lá, né? Ele vai lá chamar, aí eu falo, vem filho, vem aqui, mamãe, vem, olha aqui, vem Não, filho, mas, vem, dorme aqui. Ele, vai... ele fala assim, não mãe, vamos lá comigo, vamos pro ah, meu quarto. Aí eu vou pro quarto dele. mas a mudança de casa talvez tenha ajudado, né? Porque ele associou a uma vida nova, uma etapa nova, e aí ele foi. Talvez se você já morasse, Isso. talvez teria sido um pouco diferente a Fosse situação. mais difícil, exatamente, né? E a coisa assim, até então ele não tinha acompanhado a coisa do teu quarto para ele, né? Sim, Então não tinha, por exemplo, um quarto para ele e ele fazia tudo no quarto dele e ia para minha cama. Não tinha, nem não tinha isso, né? Ele foi ter o exato. quarto dele agora mesmo. Qual foi a parte que você acha que sofreu mais? Porque assim, alguma coisa, algum prato cai, né? Então, vida profissional, pessoal, casamento, o que você acha que sofreu mais? Aí você pode falar ou do Davi, ou do Miguel, ou dos dois, cada um teve um diferente. Olha, eu acho que foi a questão assim emocional minha, porque por conta do cansaço, né? O Davi chorava muito, né? Como eu te falei, ele tinha cólica, ele tinha uma questão para dormir por causa da cólica. E o Miguel também, só que o Miguel já era por conta do autismo, né? E a gente não sabia. Então ele tem Uhum. até hoje, graças a Deus, não mais tanto assim, mas alguns distúrbios do sono. Então, estando cansada, o emocional fica muito abalado, né?
Então, eu não cheguei a ter depressão, nada disso, graças a Deus. Mas, assim, eu estava esgotada, estafada, principalmente Imagino. tudo deve pela falta de experiência, né? Por Uhum. ser uma coisa nova. E também ele chorava muito por causa da cólica. E do Miguel por conta já do distúrbio do sono, né? Ele era um Entendi. bebê bem irritado, ele chorava muito. Aí eu me sentia falhando, porque eu não sabia o que fazer para ele se sentir melhor, né? Eu via, Uhum. e aí já assim nas redes sociais, já tinha todo o acesso à informação. Eu via mães plenas, né, se realizando. As minhas amigas, eu tinha várias amigas também tendo bebês ao mesmo tempo, né, assim com 2, 3 meses de diferença, e ninguém falava para mim que o bebê dormia só 3 horas à noite. O Miguel não dormia. Ele dormia 2 horas, acordava, ficava 3 horas acordado, quatro Nossa, horas acordado. é E cansativíssimo. isso foram anos, assim. Só que até 1 ano e 1 mês, eu não sabia que ele era autista, né? Então eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu falava, gente, ele não dorme, o que que ele tem, né? E então essa parte do cansaço, né? Porque aí, se confunde com várias outras coisas, né? Sim, O porque você cansada, você fica mais irritada, né? Você vai ficar menos sensível a mais coisas, ou mais sensível com outras coisas. e aí você não, eu não me via mais como uma mulher, né? Eu não tinha mais disposição para me arrumar, porque eu estava esgotada. Mas ao mesmo tempo, eu queria trabalhar, queria voltar a trabalhar, né? E Você aí, queria sua vida de volta, né? a minha vida de volta. Aí, quando ele fez 1 ano e 1 mês, eu recebi uma proposta, né? E aí eu voltei a trabalhar, coloquei ele na escolinha. E aí ele começou a ficar doente. A mesma novela de todas as mães, né? A mesma história. E aí toda essa irritação dele, todo esse chororô dele, essa falta de constância no sono, a consistência, a duração do sono dele, tudo era atribuído a... Ele teve uma série de otites de repetição, né? Caramba. Então, tudo o pediatra atribuía a otite, tudo. Uhum. E aí ele chegou a ficar internado com 1 ano e 3 meses também. E eu comecei a perceber algumas características no Miguel. Eu ia buscar ele na escolinha, ele não dava os bracinhos para mim. Ele olhava através de mim. Ele olhava e aí eu comecei a lembrar, né, que na amamentação muitas vezes ele não olhava para mim. Que quando eu estava preparando a mamadeira dele, ele fazia muitas estereotipias com a mãozinha, que até então eu nem conhecia essa palavra, né? E aí eu comecei a perceber que tinha algo diferente. E aí foi a maior luta, porque o pediatra falava que eu era ansiosa, E era muito que novinho, né? Assim, que é o que todo mundo fala assim, ah, não vai diagnosticar antes de não sei quantos anos, né? sim. E aí eu comecei, quando ele tinha 1 ano e meio, ele já tinha melhorado um pouquinho das otites, né? Aí eu comecei a pesquisar mesmo, a ler, né? E aí eu via sobre o contato visual, que ele não fazia. Ele começou a balbuciar umas sílabas e parou, tipo, dá, não, ele parou de fazer isso. O apego com brinquedos, assim, ele não tinha, né? Então, isso começou a me chamar muita atenção. E a irritação e o sono, que nunca regulava. E o pediatra sempre falava, nossa, mas você parece marinheira de primeira viagem, nem parece que você tem 2 filhos, está muito ansiosa. Nossa, é que é a pior coisa de se ouvir, né? Que é o que a gente se depara o tempo inteiro com profissionais que, tipo, têm ainda esse tipo de comportamento. E a maioria das mães que têm filhos autistas contam a mesma história, né? Hum. Qualquer dia você podia fazer uma linha aí só disso, porque você vai ouvir muitas repetições de história, parece que está contando a mesma história. É, eu acompanho a minha ex-chefe, ela foi a primeira entrevistada da série, né, da maternidade, e o filho dela é autista, né? Então eu já acompanhava a história dela desde que eu conhecia ela. E ela justamente ela se sentia muito culpada porque o tempo inteiro o pessoal falava isso para ela. Nossa, mãe, seu filho é normal, ele é mal criado, você não dá educação para ele. Ele é normal, não fica procurando defeito no seu filho.
E aí, quando ele ficou ruinzinho mesmo, que ele ficou internado, um pediatra muito legal acompanhou no hospital e eu gostei dele. Aí eu falei assim: ah, aquele pediatra foi muito legal, acho que eu vou passar nele, vou levar numa consulta nele. E aí ele já estava quase para fazer 2 anos. E aí, quando eu passei nele, ele já começou a falar. Na primeira consulta, ele já começou a falar: Miguel, cadê sua barriga? Miguel, cadê sua mãozinha? Olha para o tio, né? Olha para mim. Aí eu fazia assim para o Alex, olhava para ele, porque o Alex também falava: não, não é nada não. Né? Eu Uhum. lia as coisas e falava: amor, ó, tá batendo isso, né? As características, ele falava: não, não é isso, né? E aí o pediatra desconfiou, já me mandou para o neuro, né? E aí na mesma semana eu já estava com ressonância feita, audiometria, tudo o que podia ser feito de exames, eu fiz. E com uma semana eu tinha voltado já no neuro com todos os exames, né? E ele foi muito grosso comigo, assim, e falou: Nossa, você fez tão rápido. Eu tinha falado para você colocar ele na escola para ele socializar, porque eu tinha tirado ele na escola por conta das otites, né? Uhum. E esse universo é muito duro, porque os profissionais não estão preparados, né? Uhum. E aí o neuro, assim, na maior secura, falou assim: realmente, ele é autista, ele tem mesmo o autismo, dá para ver, porque ele está sendo super agressivo com você, né? Nossa. E você vai dar esse remédio aqui, ó, e aí, quando ele estiver na escola socializando, aí você traz ele para a gente avaliar melhor. Mas foi assim, bem seco, sabe? Eu saí de lá, assim, sem chão, né? Sim, Com uma receita arrasada. arrasada, com uma receita de um remédio controlado para uma criança. Ele tinha acabado de fazer 2 anos aí, né? Foi na semana que ele fez 2 anos. E aí comecei, de repente, a me ver dentro de um universo que eu desconhecia, né? Parecia que eu tinha ido Até para um outro. então a maternidade já era conhecida, então você achava que poderia ser mais leve, agora você estava num universo totalmente desconhecido, né? Que é a maternidade atípica, né? Exatamente. Primeiro foi a perda da minha mãe, a mudança de profissão, que já mudou ali um pouco essa maternidade, e aí depois veio a notícia, né, da maternidade atípica. E aí novamente aquela sensação, poxa, eu sabia que tinha alguma coisa, Deus já estava me preparando, mas as pessoas mais qualificadas, com formação na área, diziam que não. Então, né, aí a partir daí eu comecei realmente a acreditar mais em mim, né, a ver Ouvir o assim, seu maternar. exatamente, a ver que a mãe não é mito, né? A mãe sabe, né? Uhum. Inexplicavelmente é algo divino, mas assim, se a mãe está sentindo, se a mãe está vendo, tem alguma coisa aí sim, né? Então, desde então, eu vivi essa experiência, né? E fiquei mais atenta aos sinais, né? E aí entrei nesse universo totalmente inesperado, desconhecido, indesejado, né? Porque ele Sim, não é algo total idealizado, indesejado. Uhum. né? E lidando com preconceitos meus, né? Foi curioso porque geralmente as pessoas vivem o luto, a negação, para depois reagir, né? E comigo foi Sim, muito ao contrário, porque no dia ali foi muito triste, né? Eu fiquei, nossa, eu lembro assim que foi uma notícia de luto mesmo. Mas depois eu fui para a luta, né? Muito rápido, assim. Comecei a pesquisar, procurar tratamentos profissionais. Eu corri demais, assim. Eu fui atrás de muitas informações e eu consegui muitas coisas. Com pouquíssimo tempo, o Miguel já estava em fono, TO, ai, que ecoterapia. ótimo. Tudo que fez direito, eu consegui, fui atrás. Porque eu tinha a expectativa, eu e o Alex, de que, e isso é verdade, é um fato, quanto antes você intervir, mais chances de evolução tem. Só que, de repente, essas evoluções não estavam vindo conforme a gente esperava, né? E aí a gente foi vendo que o grau do MIG era um pouco maior do que a gente pensava. Porque até Uhum. então, enquanto é pequenininho, tá tudo ali muito perto, né? O típico do atípico, né? O desenvolvimento tá bem próximo. Porém, quando eles vão crescendo, você vai vendo, poxa, os marcos do desenvolvimento, né? Com essa idade aqui já É, e tem só dá para ser visto no desenvolvimento, né? exatamente. Então, vai ficando mais distante do típico, Uhum. né? E aí a gente falava, poxa, mas isso aqui ele ainda não está fazendo, ainda não está falando,
né? Então aí começou a vir um pouco assim mais acentuado o medo, a tristeza, a preocupação, né? O Miguel ele tinha muitas crises de se agredir mesmo fisicamente. Então foi assim um momento, a primeira infância dele foi bem desafiadora assim para gente, né? Mas sempre indo atrás das terapias, não conhecia muita coisa e fui aprendendo, o Alex também. E hoje o MIG está bem melhor, mas o MIG ele tem um grau de nível de suporte 3, que é o que falava que é o severo antes, né? Uhum. Mas ele vem avançando a cada dia um pouquinho mais, assim. E você acha que é por conta de todo o trabalho que vocês têm com ele, né, do multiprofissional? Isso, Sim, isso é um suporte diante, né, das dificuldades dele. sim. Se não fosse o suporte, eu nem sei como o MIG estaria, né? As Uhum. terapias, existe muito... A gente idealiza tudo na nossa vida, na Uhum. realidade, né? Porque a gente se espelha muito, se compara muito com outras O situações, em tempo tudo na inteiro. vida, né? Então eu via mães falar assim: ah, mas olha, o meu com 4 anos disparou, começou a falar tudo. Então eu idealizei muito isso para o Miguel, eu e o Alex. A gente chegou no ponto do Alex, por não ser da área, né, que eu sou pedagoga, a gente entende um pouco mais, assim, mas ele não, ele vai só com o coração ali, né? E ele falava assim: não, não tem problema, Kel, olha, se com 5 anos ele tiver uma mentalidade de 3 e atitudes de 3, com 8 ele vai ter de 7, de 6. Achava que ia ser tipo linear, né? O desenvolvimento ia ser linear diante disso, né? Da dificuldade. Quando ele tiver uns 12, nem vai fazer diferença, né? Com a criança de 10, vai ficar ali tudo. E não foi assim, né? E não existe uma receita, tanto é que se fala do espectro autista, né? Porque não é igual para ninguém. E aí tem muitos mitos, né? Ah, ele é super inteligente, não é? As pessoas perguntam, né? Ah, os autistas sabem muitas coisas, eles são muito inteligentes. Aí você se vê ali no papel agora de ensinar, de desmistificar, de tirar o De capacitismo, educar a sociedade, né? educar a sociedade. Eu falo muito sobre isso, tá? Porque, a princípio, querendo ou não, vem um vitimismo, Uhum, porque a gente está muito fragilizado, né? uhum. Notícia, com diagnóstico, não, é o que a gente queria, você já pensa em milhões de coisas. E aí eu esperava muito que as pessoas fizessem por nós, pelo Miguel, sem eu ter que falar tanto, sem a gente ter que se explicar, se justificar. Mas isso não acontece. Não, Porque porque além de você lidar com aquilo que você está lidando com o seu filho, você, né, com a sua família, você vai ter que lidar com a sociedade. que é o maior desafio. É a Uhum, parte que dói mais, sabia? eu Porque sei. é lógico que as crises são difíceis. O Miguel batia a cabeça, chegou a se machucar, né? Bater, porque ele não conseguia se comunicar. Então, isso, Uhum, né? Deixava ele muito irritado. Hoje é bem menor, mas ainda acontece. Só que a sociedade é a parte mais cruel, assim, é muito difícil, porque, a princípio, eu ficava bem chateada, bem triste, assim, e até meio revoltada, sabe? Eu cheguei a seguir um pessoal que é bem militante, assim, bem ativista, e às vezes a gente acaba sendo até agressivo com as pessoas, e não é o meu perfil. Até parei de seguir um pouco esse pessoal. Mas eu esperava que a sociedade entendesse. Tipo, vocês não estão vendo? Olha aqui a minha necessidade. Gente, tá claro, mas não tá. E eu fui aprendendo isso, né, nessa jornada, que uma das missões, assim, de quem vive qualquer situação de deficiência, ou mesmo que não for a deficiência, é informar o outro. Por exemplo, a gente passou pela perda das nossas mães. Então, não é todo uhum. mundo que sabe o que é perder uma mãe. Então, você, de certa forma, com a sua dor, você vai informar, vai ensinar e educar alguém para agir naquela situação. Então, hoje eu tenho uma postura bem diferente, assim, antes eu tinha muito, a gente ouve muitas mães atípicas falando, porque a gente tem que brigar mesmo, e eu não penso assim, de briga, eu acho que a gente tem que informar, né, então, é uma fila preferencial, eu vou lá e falo, olha, vocês têm atendimento preferencial numa lanchonete, por exemplo, porque o meu filho, ele tem o direito de estar em todos os lugares. Uhum.
Ah, mas veio no shopping com uma criança que tem crise? Sim, eu fui no shopping com uma criança que tem crise, porque ele gosta de estar ali. Ele tem o direito de pertencer. Então eu Assim vou. como você também, toda a minha, né, como eu e toda a minha família temos o dinheiro, o direito. Exatamente. E aí eu passo a fazer o papel de explicar, de ensinar. Então, olha, vocês têm atendimento preferencial? Ah, tenho. Então eu vou fazer o lanche dele. Eu falo, então, mas eu tô com toda a minha família. E aí eu preciso que toda a minha família seja atendida, porque ele não vai comer separado da gente. Ah, mas é que ele é o preferencial. Aí eu falo, olha, então, tem a lei tal, 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 né, que entrou em vigor tal, tal, tal ano, que ela diz que todos os acompanhantes da pessoa com necessidade ou do idoso, eles têm direito. Então, Não faz assim, sentido, né? mas não era assim antes, até o ano passado não era assim, essa lei entrou em vigor o ano passado. Ai, que Aí eu falo assim, bom. eu sei que você não sabe, que a empresa que você trabalha não treinou, mas eu preciso te informar. Então, agora você já sabe. Então, a gente vai fazendo muito esse papel de informar a sociedade. E às vezes é tão claro, né? E uma outra coisa que a gente lida, que é muito curioso, que eu aprendi também a entender, mas no começo eu não entendia, é quando alguém falava assim: nossa, eu olho a sua luta e eu vejo que eu não tenho problema, né? Eu tenho que parar de reclamar, porque olha como você é guerreira, como você é batalhadora, e eu não posso nem reclamar. Isso faz o quê? Reforça o meu problema. Exatamente, de você falar assim, nossa, então o meu problema é muito grande, né? Tipo, Ela tá dizendo para mim que ela não queria ter minha vida, né? Que a minha vida é muito ruim, que ela prefere a dela mesmo, né? Que agora ela se conformou vendo a minha. Mas eu aprendi que isso é um jeito também que as mães atípicas também têm, assim como a gente falou da gestante, as mães atípicas também entram nesse rol de pessoas admiradas, de pessoas acima, né? Pessoas escolhidas, né? Então eu respeito, sabe? Eu aprendi a me blindar desse sentimento, né? Deus guarda o meu coração, né? E eu entendo que realmente, quando a gente faz isso o tempo todo, quando a gente vê alguém numa situação mais difícil que a nossa, a gente repensa em algumas coisas, né? E uhum. aquela pessoa veio me falar até para me mostrar, nossa, como eu te acho forte, como eu te Eu admiro, te né? admiro, né? Eu te admiro. Aí a gente precisa olhar com outro olhar, né? Do tipo assim, nossa, ela me Exatamente. admira porque talvez ela não tivesse a disposição e a força que eu tenho. Não sei. Exato. Eu faço Diante esse do problema que estava sendo passado, né? sim. Então a maternidade do Miguel, ela trouxe assim uma reviravolta, né, na nossa vida. E temos seguido aí com o direcionamento de Deus sempre e buscando os melhores tratamentos e conhecendo e aprendendo. E isso ressignificou totalmente assim a nossa vida, né? Tudo que a gente faz é tudo diferente e até aprendemos a valorizar outras coisas que a gente não valorizava antes, né? E é isso. O Kel, e você voltou a trabalhar, né? Porque a gente falou esses tempos, você está Voltei, trabalhando. Quando que você voltei. conseguiu achar? Porque normalmente uma mãe atípica ela fica né, mais ligada, né, ao filho, até por conta de todas as terapias que precisa, né? Tem todas as dificuldades de inclusão, etc. e tal, sabemos disso. Quando foi que você conseguiu voltar para o mercado de trabalho com mais tranquilidade? Olha, eu falo que Deus é tão maravilhoso, assim, que Ele cuida da gente todos os detalhes, porque a escolha da profissão, ela foi fundamental, por me permitir trabalhar meio período, né? Não era a minha intenção ser professora para trabalhar meio período, né? Eu sempre gostei. Uhum, E eu vejo muitas mães, cá, abandonando mesmo a carreira, ou dando um tempo uhum, indeterminado para a carreira, sim. porque exige demais, né? Então, quando o Miguel fez um ano e um mês, eu voltei. Quando ele fez um ano e um mês, eu voltei a trabalhar numa escola particular, recebi uma proposta e fiquei 3 anos lá. E, e depois eu prestei o concurso. Em 2017, eu fui chamada pela prefeitura. E aí eu trabalho meio período, então foi muito tranquilo, Então assim. você não parou, desde que você voltou, antes mesmo do diagnóstico do Miguel, você continuou trabalhando, você, né, não precisou Não, abandonar. Ele estava na mesma escolinha que você estava? não. Ele estava em Não, ele outra estava em escola. outra. A faixa etária era diferente, eu dava aula para o Uhum. Fundamental 1, que é primeiro aninho para cima, e ele estava na creche, né? Aí, quando foi no final de 2015, eu tive o diagnóstico,
né? Ele tinha 2 aninhos, né? Em 2016 ele já começou com as terapias e eu trabalhava nessa escola particular. Em 2017 eu entrei na prefeitura. Então ele nunca estudou na mesma escolinha que eu, mas ele sempre ficou meio período na escola. Então geralmente eu faço assim, de manhã eu tô nas terapias com ele, a manhã toda, para lá e para cá, né, de motorista, de terapeuta, e aí à tarde eu deixo ele na escola e vou trabalhar. E à noite, às vezes, ele tem algumas terapias também. Aí o Alex que faz essa parte, o Alex recebe ele e da escola, né, e dá sequência aí nas terapias da parte da noite. Mas exige bastante, assim, eu falo que realmente, se não fosse eu trabalhar meio período, eu teria que fazer uma escolha, e com certeza seria por ele, né, não tem Com certeza. opção, né? Não tenho dúvida Uhum. disso. Mas até nisso, na escolha da profissão, Deus direcionou para algo que eu já gostava de fazer, embora exija muito de mim, né? Que é uma área também que a gente lida com muitas situações, né? Hoje em dia, o número de diagnósticos de deficiências está aumentando demais, Cada vez mais, né? né? Por conta de fatores ambientais, enfim, N fatores, né? Mas eu acho que agora também existe a questão do diagnóstico, né? Porque isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. O meu irmão, né? Ele é atípico, né? Então, há 40 anos atrás, ele está com 44 hoje. Então, 44 anos atrás não tinha. Tinha. Então, a gente viveu, na realidade, por muitos anos sabendo que ele tinha uma deficiência, mas até então demorou muito. Ele conseguiu pegar, minha mãe conseguiu pegar um atestado com um médico, porque um médico era um médico da família, assim, que já conhecia a família há muitos anos. Ele tinha quase 20 anos. Nossa. E no caso dele, é síndrome de Down, cara? Não, ele tem um rebaixamento cognitivo mesmo, cognitivo e emocional, né? Então, utilizam-se, né, o termo, né, que é o retardo cognitivo e emocional. Ah, tá. Porque o Down até é uma das deficiências que era mais fácil de Mais diagnosticar, né? fácil por conta, né, de que é cromossômica, etc e tal. O exame genético, né? Então aparece. Uhum. Mas realmente hoje, da mesma forma, tem muitos fatores, né, que fizeram aumentar o número de diagnósticos. É o fator ambiental, a questão da nossa vida, né, que está muito mais corrida e sem qualidade de vida, né? Mas também o acesso ao diagnóstico, né? Que era algo que não se tinha, né? Antes as crianças com deficiência, elas ficavam em casa, né? Elas nem Exatamente, isso quem escondia, que foi o que minha mãe fez, né? Minha mãe fez isso com meu irmão por muitos anos, né? Deixava em casa, né? Ah, você vai ficar daqui para cá, você não vai para escola, né? têm. Porque não conseguia aprender e tal, então você não precisa, né? Não fica em casa, não vai para escola. Eu falo que eu tenho uma memória, assim, eu acho que desde sempre Deus já me mostrava, assim, alguma coisa, porque eu via coisas que as outras crianças não ouviam e não lembram, mas aquela imagem ficou guardada, na minha mente, porque eu lembro de muitas crianças, muitos meninos, principalmente no portão. Eu tenho a memória, assim, de estar passando de carro em algum lugar ou a pé, e eu via aquela criança diferente no portão, olhando as crianças brincar na rua, às vezes fazendo algum gesto, e Hum. aquilo me chamava a atenção. Eu olhava para aquilo e eu falo que um dia ainda vou escrever alguma coisa assim, os meninos do portão, né? Ai, que Porque lindo, sou super a favor. eu tenho essa vontade, assim, de expor de alguma forma, eu só preciso organizar tudo aqui dentro, mas Vai por partes, vai por tópicos. isso, porque eu tenho essa memória, né? Eles eram escondidos, né? Eles Uhum. não tinham acesso à sociedade. E hoje o mais desafiador é que a sociedade, por lei, por imposição, ela se abriu, mas ela está Não fechada. é receptiva. Então, o grande desafio, eu falo assim, que as crises são difíceis, que o dia a dia é difícil, minha vida é muito diferente mesmo da maioria das pessoas típicas. Só quem é atípico sabe, e depende ainda, porque cada um é um indivíduo, né? Uhum. Às vezes o desafio maior é lidar com a reação da sociedade, assim, porque, né, o seu filho ainda é previsível, eu sei mais ou menos o que vai acontecer ali com o Miguel, eu lido com ele, mas de repente você se vê numa sociedade totalmente não, mas grande parte exclusiva, né? Ela não é inclusiva. Mas ao Exatamente. mesmo tempo vem as surpresas, né? Porque também você encontra pessoas muito amorosas,
pessoas que querem fazer diferença. Então, você conhece extremos de pessoas, né? Extremos, né? Do tão bom quanto do tão ruim. E eu procuro focar nisso, assim, são às vezes pessoas tão amorosas que você encontra, pessoas assim com uma generosidade, sabe? Com pessoas que, se eu fosse uma mãe típica, elas iam passar desapercebidas. Como eu fui Uhum. típica, né? Eu não percebia isso. Eu não tinha esse olhar. E as pessoas também não tinham esse olhar comigo. Então, hoje eu acesso um tipo de pessoa também que eu não acessava antes. Então, eu procuro fazer esse exercício, né? De ver esse lado também, não romantizado, mas um lado possível também da inclusão e de ser uma mãe atípica, né? Tirar Mas é algo algo bom, né? Né? geral. Desses momentos que às vezes são tão difíceis, né? Exatamente. E em tudo, né? Deus nos mostra, né? Porquês. Porque eu questionei muito a Deus, assim, não o porquê, mas por quê? Qual que é o propósito disso, né? Uhum. E aí a gente acaba, que nem eu tô fazendo aqui com você, de certa forma falando sobre isso, né? Às vezes numa sala de espera, você consegue conversar sobre isso com alguém. Eu já ajudei mães a chegar no diagnóstico, né? Então, assim, para honra e glória de Deus, de alguma forma, a situação do meu filho serve para ajudar em outras pessoas. Isso me faz bem, né? Eu procuro extrair dessa forma. Que lindo, Cal, que lindo. Ô, Kel, pense, não, você já falou que não quer mais, né, ter filhos, que até o Alex já operou. Então, vamos cortar essa pergunta. Sempre Não foi pense mais ter filhos. plano, sempre foi plano ter dois, independente. Tem Ter gente que dois. fala, alguém me pergunta, mas foi depois do Miguel, né, que vocês decidiram? Não, o Miguel tinha 3 meses, o Alex já fez a cirurgia, então não foi por conta do Ah, diagnóstico. bacana isso daí de contar esse detalhe aí, né? Porque eu mesmo nem pensei sobre isso, mas, né, tem gente que pergunta. Então, assim, você ficou com medo, né? Porque tem muito estudo, né? Que tem uma Uhum. questão genética também. Eu conheço muitas mães que têm 2 e eu conheço 2 que têm 3 filhos autistas, né? Aquela é a Andrea Wellner, Andréa o nome dela. Walter, É, ela do tem dois Lagarto. ou três? Da lagartixa popa. A Andréia tem um só, mas ela é amigona de uma mãe que tem 3. E tem uma Então, outra eu que sei é que e era tem a alguém, acho que ela que comentou, alguma coisa que tinha três, acho que assim. Tem uma mãe que tem 3, e que é também do instituto dela, do Lagarta Virapupa, e a advogada do instituto é mãe de gêmeos autistas também, que é a... É, Esqueci o nome dela, então ela é mãe de acaba gêmeos. sendo genético. Eu Tem tô uma parcela. perguntando, porque eu sou super leiga no assunto, não é minha área. É um estudo muito novo, né? Porque, se eu não me engano, foi por volta de 1946 que começou forte esse estudo, Uhum. mas se você for levar em conta os avanços assim da medicina, é pouco tempo de estudo, né? Então não tem assim algo fechado, mas tem linhas de estudo. Então o fator ambiental é uma questão que hoje em dia tem muito poluição, agrotóxico, Radiação, né? A gente está o tempo inteiro. tudo. Mas a Isso questão aqui. genética ela é bem importante. É meio que, eu também não entendo a fundo, mas é como se fosse assim, existe uma predisposição genética, e aí o fator Uhum. ambiental vem e potencializa isso. É Entendi, mais entendi, essa linha de estudo, mas não tem nada fechado ainda. É algo bem ainda desafiador para a medicina também. entendi. A Tati, eu tô postando o vídeo dela hoje. Hoje eu vou postar o vídeo dela. Ela é diretora, ela tem um núcleo direcional, ela trabalha com aba antes mesmo da gente se formar, ela já trabalhava começou a estudar aba. E a linha dela, o trabalho dela é com crianças neurotípicas, né? Ah, legal. Depois Então, eu vou acompanhar ela. eu vou Ela colocar depois o site o Insta dela, né, para dar uma olhada. E ela trabalha há muitos anos, ela tá com 3 unidades, se eu não me engano, assim, ela atende bastante neurotípicos, ela tem um olhar muito, 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 muito bacana para a família também. Eu quero conhecer, porque o Mig, ele tá com a intervenção ABA desde 2018. Desde 2018. Ele faz a intervenção ABA, né? A análise do comportamento aplicada, né? Uhum. E ajudou muito ele. Nossa, mas é sempre bom conhecer
outros olhares, né? Eu gosto de É, ver. e aí, assim, a coisa também de o que um não fala, o outro fala, né? Eu, pelo menos, A gente quando se gosto de um complementa, assunto, né? eu ouço de todo mundo, eu sou super assim. Sim, sim. Ô, Kel, o que que você, assim, não gosta no mundo materno? Assim, que você olha e fala, ai, nossa, isso é muito chato, não gosto disso. Que você detesta no mundo materno. Olha, não vou falar da minha maternidade, mas vou falar do mundo Uhum. materno em geral. Sim, mundo materno. O que me incomoda bastante hoje, assim, é que eu vejo nas redes sociais uma certa disputa, sabe, Uhum. das mães. Uma maternidade idealizada, que não é real para todo mundo, pode ser real para aquela pessoa. Um preconceito de mães com mães, né? Que fala assim, por exemplo, uma coisa que está na moda, a introdução alimentar, com pedaços de alimentos, né? O pessoal segue muitas modas. E aí cria Tem que ser desse jeito, né? sem imposição, né? E aí a pessoa que ela às vezes ela tá ali numa situação fragilizada por N motivos que a maternidade às vezes pode causar, né? O próprio cansaço e tudo mais. Ela vê tudo aquilo ali, às vezes ela se sente impotente, né? Ela se sente, ela se Ela se compara sente uma mãe. com uma má mãe, ela se sente cobrada. Então, às vezes, eu acho que esse excesso de exposição nas redes sociais é perigoso, porque existe a questão de você ter mais acesso à informação, mas também às vezes aparece ali uma maternidade que ela é boa para aquela pessoa, tá dando certo com aquela mãe, com aquela criança, Exatamente. mas que não é um modelo padrão, né? E tudo bem ela expor, mas às vezes é colocado de uma forma que, como você disse, tem que ser assim. Nossa, você não faz assim, então você vai mudar agora, né? Então, o que me incomoda é isso, assim, esse algo, era algo tão particular, e hoje é algo que não é mais assim, não tem mais o seu jeito de levar, né? E que ainda que assim, antes não tinha informação. Hoje a Sim, gente tem muita informação, isso é bom, isso é válido, mas aí entra justamente aquela coisa, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Olha, você tem que fazer isso, ó, você tem que fazer aquilo, ó, você tem que amamentar o seu filho, não vai ter jeito, você tem que amamentar porque é a melhor coisa. Ou você tem que fazer tal forma de introdução alimentar. Isso é muito ruim. isso, a imposição, né? E a crítica que vem às vezes, né? De se você não fez daquela forma, você está falhando, né? Uhum. Então, isso me incomoda, assim, parece uma disputa mesmo, né? Quem é a É, melhor mãe, assim, nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que está do outro lado recebendo essas informações precisa ter a sabedoria de que vem a informação, aí você vai fazer o que você achar melhor com ela, né? Mas essa imposição e excesso de exposição da maternidade e da vida como um todo, né? Isso me incomoda um pouco, assim. concordo plenamente. Me diz a coisa mais maravilhosa. A poder gerar uma vida, né? Gerar a vida e ver aquela vida se desenvolvendo e ver você também crescendo junto com ela, né? Ver que os desafios que surgem são possíveis de serem vencidos, né? Que nem tudo vai ser como você idealizou, mas que aí você se readequa com as estratégias que Deus te dá e você consegue fazer aquilo, né? Fala, nossa, fui eu que gerei, né? Deus me deu, eu gerei. Nós criamos o nosso filho, ensinamos, aprendemos, né? E Acho o que isso quanto a gente aprende, né? aprende muito, né? Todo dia é uma descoberta. Eu acho que isso é incrível, assim, você poder saber que aquela vida Deus coloca na sua mão ali, na mão, no caso, né? No meu caso, tenho meu marido, parceiríssimo, né? Uhum. Paizão, para fazer ele se desenvolver, ele crescer e se tornar que nem um homem, né? O meu de 18. Então, você olha Já e tá fala, um uau, né? Uau, barba, bigode, sim, né? Eu que virei e é incrível, né? Saber que como pode, né, dentro de você se formar um ser, né? Acho que isso é o mais maravilhoso, assim, carregar ele aqui dentro também é a sensação mais maravilhosa, assim. Muito bom, muito bom. Show. Dá uma dica que você acha que assim, que te ajudou, salvou a sua maternidade, ou te ajudou muito, ou se não, se você não teve isso, mas se você acha hoje olha com outro olhar, nossa, se eu tivesse feito tal coisa, me ajudaria. Para as mamães, assim, você acha que pode ajudar uma dica legal? Olha, como eu te falei, assim,
não tive nada, assim, extraordinário, né, nesse aspecto. Mas pensando hoje, nos contextos de hoje, assim, da maternidade, eu acho que é não se comparar tanto, assim, com outras mulheres, pegar esse monte de informação, que maravilha que a gente tem essa gama aí de informações, não só mais o que o médico fala, ou a experiência da mãe, ou de alguém mais velho, mas você tem acesso à informação de qualidade e filtrar, ver o que cabe para você, o que não cabe, questionar muitas vezes alguma conduta, né, médica, né, como foi no meu caso, que o médico dizia, né, que era impressão minha. Então, buscar informações, mas filtrar, saber que nem tudo vai servir para Uhum. você e que não é um mundo ideal, que muitas vezes você vai passar por um mundo, todo mundo passa pelo mundo real, pelo possível. O que é possível para você? O que está sendo bom para você? Às vezes é bom para o outro, com aquela criança deu certo, com aquela mãe dá certo, mas não é o seu padrão ali. Né? Então, acho Exato. que isso é muito importante, a pessoa não se comparar, saber que a maternidade dela é única, que o filho dela é único, tem coisas que vão funcionar, tem coisas que não. E agora, pergunta para a gente finalizar aqui, assim, nessa conversa maravilhosa. Quem é você depois da maternidade? Olha, eu posso falar quem sou eu depois das maternidades, né? Porque depois do Davi, como eu te falei, eu tinha toda aquela questão de idealizar mesmo, né? A maternidade, de pensar em detalhes mínimos que eram super importantes, e depois eu vi que isso é legal, é bonito, se é um desejo do coração, mas não é o mais importante. E eu amadureci bastante, era uma menina, né, de 24 anos, depois a do Miguel já foi depois dos 30, né, que aí a gente já tem outra cabeça, tem a experiência de ter outro filho. E aí a maternidade atípica, ela realmente, assim, é uma virada mesmo, né? Você tive que aprender tudo do zero, né? E aí, com isso, eu aprendo que nada está no nosso controle, que tudo está no controle de Deus, que é o que eu acredito, né? A minha fé. E que sim, é possível, às vezes, você escrever coisas a lápis e apagar e escrever de outra forma, né? Que as coisas não são escritas à tinta, né? Não tá ali, não é cravado, que tudo pode ser ressignificado, transformado e adequado conforme a sua necessidade. Estou vivendo isso 100%? Não. Cada dia eu vou reescrevendo mais um pouquinho, né? A minha história com a direção de Deus, a nossa história. Mas a maternidade atípica, ela me mostrou mesmo, assim, que nada está sob o meu controle. Não está. Né? Que a gente realmente tem que viver um dia de cada vez, pensando no melhor para os nossos filhos, mas que é um dia de cada vez mesmo, assim, né? Que a gente vai aprendendo como lidar com as situações, e eu acho que isso serve para todas as maternidades, né? Não só a atípica, né? Que a gente tem que entender que a gente está aqui nesse mundo, quando você escolhe ter um filho, você realmente está ali para direcionar ele. E aí você vai Uhum. precisar ver quais são as necessidades dele, o que é possível você fazer diante daquelas necessidades, e que nem tudo você vai conseguir suprir, nem tudo, e tudo bem, né? A gente não vai conseguir livrar eles de terem as doenças, de terem as decepções, as frustrações, e muitas vezes a gente quer isso, né? A gente quer proteger eles de tudo, quer livrar eles de todo mal, e nem sempre a gente vai ser capaz de fazer isso, nunca vai ser capaz, né? Então, é saber que existe o possível, existe o real, né? E não somente o ideal. Perfeito. E que aí você falou assim, com a maternidade atípica, você está vendo essas coisas um pouco mais diferentes nesse sentido, porque talvez seja mais intenso, né? É muito Você intenso. precisa viver mais esse hoje mesmo, né? Um dia de cada vez. Enquanto que com o Davi, talvez você não tenha percebido tudo isso, porque talvez tenha passado um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Com Menos certeza. difícil, né? Em alguns aspectos, claro, né? Sim, mas é em todos, viu, cara? Porque é um mundo totalmente inesperado, né? A maternidade atípica. Então, é todo dia aprendendo. Por exemplo, o Miguel está com 9 anos. Eu sei como foi, por exemplo, passar a puberdade de uma criança atípica. Mas e uma criança atípica? Eu não sei como vai ser,
né? Então, é tudo, tudo você vai aprendendo mesmo, né? A cada dia. E isso acho que serve para toda a maternidade, né? Mas é como você falou, a atípica ela é mais intensa, né? Mais intensa. E com isso, assim, a gente... eu resumo dizendo que eu sempre soube, como eu falei, né? O que eu acredito, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas depois que a gente se torna mãe, a gente vê o quanto isso é real, porque você vê ali o seu filho ficar doente, você não tem nada que você possa fazer, né? Mas aí Deus te dá estratégias e te dá estrutura e aquilo passa, né? Então, quando é com você é uma coisa, mas quando é com seu filho, você vê que realmente você não tem o controle ali da situação, né? Mas é incrível, assim, a maternidade é transformadora, né? Eu falo que é algo assim que é um presente de Deus mesmo para mim. Ai, que lindo. Kel, obrigada. Obrigada pelo Imagina, seu tempo. eu que Obrigada pela agradeço. disposição de falar. Obrigada por esse papo maravilhoso. E eu digo que eu aprendo cada vez mais quando tem uma conversa assim tão rica como essa. Ai, Obrigada que de legal. Obrigada coração. pela oportunidade. Eu adorei te rever, né? Falar com você depois de tanto tempo. Fico um Verdade. pouco tímida ainda, assim, não tenho o hábito, assim, de falar assim, né? Sabendo que você vai postar, eu fico, ai, meu Deus. Mas corta o que você achar que precisa, fica à vontade. Espero que tenha sido, né, que seja útil para alguém ouvir isso, né? Mas foi muito bom para mim falar. É bom falar, né? Eu acho que É, é importante falar, né? Só de falar, a gente também cresce um pouquinho, a gente parece que se ouve e vai aprendendo um pouco mais, né? É a interessante. gente fala, a gente transforma aqui dentro, né? E quando a gente, Sim, isso nosso, e quando a pessoa, alguém ouve, de alguma forma a gente transforma também o mundo do outro. é verdade. Tá Tá bom? bom. Obrigada, Cá. Kel, Beijo aí. obrigada. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, Tchau. tchau.